Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma live devocional aqui na nossa página. Nós estamos juntas lendo o livro de João e hoje nós iremos ler João capítulo 7. Vamos ler João capítulo 7. Se você não acompanhou as lives anteriores, você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Lá no YouTube nós também somos @soustarblog. Entra lá no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar todas as lives gravadas de devocionais e fazer os devocionais junto comigo no horário que for melhor para você. Lá no canal do YouTube tem mais de 200 vídeos, mais de 200 lives devocionais. Ontem eu tava olhando o canal e me surpreendi com a quantidade de conteúdo que tem lá. E é tudo, mulher, gratuito para você entrar lá e aproveitar, aprender mais a palavra de Deus. Lá a gente tem a série de lives de provérbios, a série de lives de salmos, nós fizemos lives de todos os salmos. Nós temos uma série de lives sobre mulheres anônimas da Bíblia, entre outros estudos, além desse que nós estamos fazendo agora, que eu também estou salvando tudo no YouTube. Gente, é um canal, imagina, mais de 200 vídeos, tem mais de 200 lives lá, devocionais, fazendo devocionais ao vivo. Então, entra lá no nosso canal, se inscreva, né? E desfrute de todo o conteúdo que tem lá pra você não ter desculpa que você não entende a Bíblia, pra você não ter desculpa que você não consegue fazer devocional, que você não sabe fazer devocional. Lá tem muito conteúdo, é tudo de graça, tá? Pra você assistir e aproveitar e aprender mais com a palavra de Deus. Quero dar bom dia para todas as mulheres que estão entrando aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada por se dispor nessa manhã a ouvir um pouco da palavra de Deus, que seja edificante para a sua vida e que faça diferença para você no dia de hoje, tá bom? Nós vamos ler João 7. Então, se você quiser acompanhar a leitura, abra aí a sua Bíblia em João 7, que é a nossa leitura de hoje, tá bom? Vamos fazer devocional em João 7. Essa é uma alternativa para você que quer começar a ler a Bíblia, né? Comece por um capítulo por dia. Lidiane, eu nunca li nenhum livro da Bíblia. Por onde eu começo? Comece pelos evangelhos, tá? Escolha um evangelho. Nós estamos aqui lendo o evangelho de João, mas a gente tem Mateus, Marcos e Lucas também, que você pode escolher e ler um capítulo por dia. Fazer o que nós fazemos aqui, ler, refletir, meditar naquilo que está escrito, escrever aquilo que serve para a sua vida, né? Pensar em como aquilo pode ser aplicado na sua vida, ser aplicado no seu dia a dia. Finaliza com uma oração a respeito daquilo que você leu e pronto, você já teve seu momento com Deus, você já teve seu devocional. E isso, com certeza, se você fizer todos os dias, vai fazer muita diferença na sua vida. Eu tenho certeza disso. E se você ler 3 capítulos por dia, para quem tem vontade de ler a Bíblia inteira, os planos de leitura anual geralmente são assim, são 3 capítulos por dia. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, em um ano você lê a Bíblia inteira. Então, algumas dicas para vocês começarem a ler. Comece com um capítulo, depois vai aumentando, mas não deixe de ler, tá bom? Não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar conhecimento, não deixe de buscar mais, né, do Senhor na sua vida. É por isso que nós fazemos essas lives devocionais, para inspirar e influenciar você, tá? Estudar a palavra de Deus e a ter um relacionamento de profundidade com o Senhor. Amém? Então vamos começar a nossa leitura então. Hoje a nossa leitura é do capítulo 7 de João, tá bom? É isso que nós vamos ler no dia de hoje. Então vamos lá. Minha Bíblia é uma NA, uma Nova Almeida atualizada. Essa é a Bíblia que eu tô usando com vocês nas lives devocionais, tá? NA, Nova Almeida atualizada. Então, se tiver um pouquinho diferente da sua versão aí, é por causa disso. A minha versão é essa, talvez a sua versão seja um pouco diferente. Vamos lá, então? Capítulo 7 de João começa falando assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. Visto que Jesus, diante de tudo que Jesus fazia, né, dos milagres, das maravilhas que
ele fazia, da multidão que o acompanhava, né? E das coisas que ele pregava e que ele anunciava e que para os judeus, para os fariseus eram heresias, né? Eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam enxergar, né, que realmente Jesus tinha sido enviado por Deus. Diante de tudo isso, os fariseus já procuravam matar Jesus. Por isso Jesus começou a tomar mais cuidado, né, nos lugares que ele andava. Então aqui está falando que porque ele não desejava andar mais pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Ou seja, o seu próprio povo queria matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vocês vão para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, né? Só que esse momento não tinha chegado. O momento dele se entregar pela humanidade, dele morrer na cruz, dele sofrer as humilhações, não havia chegado. Então, ele ainda se escondia, era necessário que às vezes ele se escondesse, né? Para que ele se protegesse e quando chegasse o momento oportuno, quando chegasse o momento, ele realmente se revelasse ao mundo. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus. Entre as multidões os diziam: ele é bom. Outros afirmavam: não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Então aqui Jesus está dizendo: se vocês, fazem a circuncisão até no sábado, por que eu não posso curar no sábado? E aí o que irritava, eu acredito que o que mais irritava os fariseus, era o fato de Jesus expor a sua hipocrisia e a sua religiosidade, Eram pessoas que defendiam tanto a lei, que conheciam tanto a palavra de Deus, que conheciam tanto a lei de Moisés, que eram tão fiscais da lei, mas que não tinham de fato um relacionamento e uma comunhão com Deus. Por quê? Porque não conseguiam reconhecer que Jesus era o Messias.
Porque aqui Jesus fala, porque se de fato vocês conhecem a palavra de Deus, se de fato vocês conhecessem a lei, vocês me reconheceriam como Messias. Vocês reconheceriam que o que eu falo não é de mim mesmo, mas é do meu Pai. Vocês saberiam quem eu sou eu. Então eu acredito que o que mais irritava e provocava a ira dos fariseus é essa exposição. Jesus colocava as claras, trazia à tona quem eles eram de fato, né? Religiosos hipócritas. Porque defendiam a lei, mas não viviam a lei. E nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Eu tô aqui incentivando vocês a conhecerem a palavra de Deus. Mas por que nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Para fiscalizar as pessoas? Para falar que nós somos melhores que as pessoas? Para nos sentir melhores que as pessoas? Né? Para ficar discutindo teologia com os outros? Para ficar disputando quem sabe mais? Isso é ego, isso é vaidade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para viver a palavra de Deus de fato. É necessário conhecer para viver. Esses dias eu vi um vídeo que me deixou tão triste, de uma pessoa que estava na rua e perguntando para as pessoas assim, que religião você nunca seria? De qual religião você nunca seria? E aí um senhor respondeu que ele nunca seria evangélico, cristão evangélico. E aí perguntou, mas por quê? Aí essa pessoa respondeu assim, porque eles falam da Bíblia, mas eles não vivem a Bíblia, eles não praticam aquilo que eles falam. E isso me doou tanto no meu coração. E aí você entra nos comentários, várias pessoas concordando com aquela fala. E olha só como nós somos enxergados pelas pessoas, né? Tudo bem que Jesus dizia que nós seríamos odiados pelo mundo, mas esse argumento dele, será que não faz sentido? Será que de fato nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos? Será que de fato nós estamos colocando em prática aquilo que nós conhecemos? Aquilo que nós defendemos? Será que nós estamos sendo igual a esses fariseus? Que conheciam a lei, mas não praticavam a lei. Conheciam a palavra, mas não tinham comunhão com Deus. Isso é muito sério. E nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Entender que quando você se declara cristã protestante, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade de carregar um testemunho na sua vida. E que testemunho você tem dado para as pessoas? Será que seu testemunho tem atraído as pessoas para Jesus ou tem afastado as pessoas de Jesus? A ponto das pessoas terem aversão àquilo que você diz, aversão àquilo que você prega, porque você de fato não é um testemunho vivo. Então, nós precisamos parar para pensar. É necessário fazer esse autoexame, é necessário fazer essa autoanálise em nós mesmas. Nós não podemos cair no engano e no erro de conhecer a palavra de Deus, mas não vivê-la de fato. Jesus, ele trazia as claras, ele colocava, ele trazia à tona aquela hipocrisia. Ele fazia exposição dessa hipocrisia, era isso que irritava eles. Era isso. Por quê? Porque quando alguém aponta, os nossos erros e a gente sabe que a gente está errado, nossa, aquilo gera uma raiva, uma revolta. E às vezes não é nem em relação à pessoa, é em relação a nós mesmos. Porque nós sabemos que aquilo é verdade, não é mesmo? Então é necessário. A gente precisa ser cristão de verdade, como Jesus lhe falou. Chegou o momento, e de fato já chegou, em que as pessoas o adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, não da boca para fora, e não uma religiosidade. E o que eu vejo muitas vezes é essa religiosidade, sabe? De se colocar num patamar superior às outras pessoas, né? E porque faz muito tempo que você frequenta uma igreja, porque você tem um cargo, porque você tem um título, porque você conhece a palavra, mas de fato, como tem sido as suas atitudes? Eu me converti quando eu tinha 24 anos, mais ou menos. 24 anos. Foi o ano quando eu tava na minha conversão. Hoje eu tenho 38, então faz um tempinho já que eu sou convertida.
Mas antes, né, eu também tinha esse olhar em relação aos crentes, né? Porque eu via isso também, né? As minhas amigas que eram crentes, né? Eu não via elas vivendo aquilo que elas pregavam. Elas me davam um testemunho ruim, outras pessoas também, né? Que lá na igreja, né? Ia pra igreja, vivia dentro da igreja, mas fora da igreja não tinha um comportamento, não eram pessoas generosas, não eram pessoas que demonstravam amor ao próximo. Eu via fazendo fofoca, eu via falando mal dos outros. E isso vai dando um testemunho ruim, né? E isso vai gerando um testemunho ruim. E nós precisamos entender que a partir do momento em que você se declara uma cristã, você carrega uma responsabilidade, né? Você é uma embaixadora do reino aqui na terra. E como tem sido esse testemunho seu? De que forma as pessoas têm enxergado você? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa paciente? Você evita fofoca, né? Ou as pessoas enxergam você de outra forma? É necessário fazer esse autoexame, né? E nisso não é para acusação, mas isso é para gerar transformação. Talvez a gente precise se arrepender, pedir perdão para o Senhor e buscar realmente essa conversão. Buscar mudar de rumo, mudar de caminho e ser de fato sal e luz, porque é para isso que nós somos chamados. Amém? Vamos continuar lendo então a partir do versículo 25, tá? Alguns de Jerusalém diziam: não é este homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente, ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Então, olha que interessante, né? Como tudo tem o seu tempo. As pessoas aqui já queriam matar Jesus, já queriam prendê-lo, mas ninguém colocava as mãos dele. As autoridades ainda não faziam nada. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo. Então veja que tudo acontece com a permissão de Deus, né? Existe o tempo certo para acontecer as coisas. Aqui Jesus, já queriam matar Jesus, já queriam prender Jesus, mas não faziam nada. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo. E existe o tempo determinado para tudo. Havia o tempo que chegaria em que Jesus seria preso, humilhado, crucificado e ressuscitaria depois de 3 dias. Mas era no tempo certo. E isso é de acordo com a vontade de Deus. Então, se algo não aconteceu na sua vida ainda, mulher, entenda, existe o tempo certo para todas as coisas. Assim como houve o tempo de Jesus vir, houve o tempo do ministério dele, houve o tempo de fazer milagres, houve o tempo de ensinar o povo e houve o tempo de ser preso, morto, né, humilhado e ressuscitar. Então você veja que tudo há tempo. O tempo de Deus é perfeito e o tempo de Deus não é o nosso tempo. É necessário compreender isso, né? E o que nós fazemos durante o tempo da espera? Como você se comporta no tempo da espera? Né? Jesus continuou fazendo a vontade do Pai, né? Ele continuou pregando, fazendo milagres, se preparando para o grande dia, né? Se preparando para o cumprimento da missão dele. E você tem se preparado? Ou você tem apenas se lamentado, se vitimizado? Entenda, mulher, que esse tempo da espera precisa ser um tempo de aperfeiçoamento, precisa ser um tempo de amadurecimento, precisa ser um tempo de preparação. Se você fica só murmurando e reclamando por aquilo que ainda não tem, você não cresce, você não amadurece, você não se aperfeiçoa e não se prepara para aquilo que Deus tem para você. Amém?
Vamos continuar lendo então a partir do versículo 32 agora, tá? Os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prender. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Porque Jesus só vai dizendo que ele ia voltar para junto do Pai, para junto daquele que enviou, né? Para o reino, né? Para a eternidade. Então eles não conseguiam entender. Veja que a mentalidade dos fariseus era uma mentalidade tão rasa, né, tão limitada, que eles não compreendiam as coisas profundas que Jesus dizia. Por quê? Porque eles eram superficiais. A espiritualidade deles era superficial. Eles conheciam a lei. Eles eram conhecedores da lei. Mas eles de fato não tinham comunhão com Deus. Eles não tinham um relacionamento com Deus. Por isso a espiritualidade deles é rasa. E nós precisamos prestar atenção nisso também. Não podemos ser rasas com Deus. Precisamos ser mulheres profundas em Deus. Senão não teremos essa compreensão também. Compreensão das coisas espirituais, compreensão das coisas sobrenaturais. Não teremos discernimento, não teremos entendimento. É necessário desenvolver esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Sair do raso e mergulhar em águas profundas em Deus. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus estava já falando do Espírito Santo que nós receberíamos e que nós recebemos, né? A partir do momento que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. O povo se divide. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Olha só que interessante, né? As pessoas queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Porque não tinha chegado o tempo, não tinha chegado a hora e não havia permissão de Deus. Entenda, mulher, tudo acontece com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Se não chegou o tempo, se não chegou a hora, né? E se Deus não quiser, ninguém coloca as mãos em você, né? As coisas não acontecem no seu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. As autoridades não creem. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhe perguntaram: por que vocês o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Né? Os guardas não conseguiram prender. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Né? Nicodemos creu em Jesus, ele acreditava em Jesus, ele acreditava que Jesus era o Cristo. Então, a gente vê aqui uma tentativa de defender, né? Será? Ele questiona: será que a nossa lei condena sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje do capítulo 7.
do Evangelho de João. Então, mulher de Deus, que fica para nós hoje é essa meditação. Esteja atenta, para não ser apenas uma conhecedora da palavra, mas, acima de tudo, uma praticante da palavra, uma testemunha viva de Jesus aqui na terra, alguém que dá bom exemplo, dá bom testemunho, né? Alguém que se destaca no meio da multidão, né? Aquela que faz a diferença por onde passa e que as pessoas, quando provarem da sua vida, que elas sintam o gosto de Jesus. O Senhor nos chama para frutificar. Em que nós precisamos pensar? O que são frutos, né? Eu vejo assim que muitas pessoas, elas sofrem porque elas entendem que frutos são resultados. E frutos não são resultados. Frutos não são números, tá? Fruto é quem você é. Não é o que você faz. Fruto é o que está lá em Gálatas, quando Paulo fala do fruto do Espírito Santo, que é amor, paciência, paz, mansidão, domínio próprio. Amor, fé. Isso é fruto do Espírito Santo. Tem uma definição de um livro que eu gosto muito que diz que fruto é quando alguém prova da sua vida e sente gosto de Jesus. Então, que as pessoas possam provar da sua vida e sentir gosto de Jesus na sua vida. Então, entenda isso de uma vez por toda. Fruto não é o cargo que você tem na igreja. Fruto não é a quantidade de pessoas que você leva ao batismo. Fruto não é a quantidade de pessoas que você leva até a igreja. Isso não é fruto. Isso são folhas, tá? Fruto é quem você é. Fruto está relacionado ao seu caráter. Fruto está relacionado ao que as pessoas provam quando têm contato com você, quando convivem com você. É esse fruto que nós precisamos apresentar para Cristo. O fruto de um caráter aperfeiçoado nele. Entenda isso, mulher. Fruto não é o que você faz. Fruto é quem você é. É o que as pessoas experimentam na convivência com você. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada por essa palavra que nos alimenta, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz a uma vida de acordo com a sua vontade. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos sermos aperfeiçoadas. Nos ajuda, Senhor, nesse autoexame, que nós possamos não ser apenas conhecedoras da palavra, mas praticantes da palavra. Perdoa-nos, Senhor, se nós estamos dando mau testemunho, se as pessoas não enxergam a sua luz em nós. Mas nos ajuda, Senhor, a desenvolver um coração manso, a desenvolver um coração humilde, a sermos essa luz, esse sal na terra, como o Senhor disse que nós seríamos. Em nome de Jesus, que nós possamos nos destacar na multidão, sermos essas mulheres que fazem a diferença. Eu creio que cada mulher nessa live foi escolhida para este tempo. Nasceu neste tempo com uma missão. A missão de ser embaixadora do reino. A missão, Pai, de levar o teu reino, é a tua palavra para as pessoas, mas não apenas da boca para fora, mas em atitudes também. Nós somos fracas, Pai, nós somos limitadas, nós não conseguimos sozinhas. Nós precisamos da sua ajuda. Espírito Santo de Deus, nos conduz nessa vida, nos conduz nesse caminho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Glória a Deus por isso. Muito, muito obrigada pela sua companhia. Eu sou extremamente grata por cada vida, por cada mulher que me acompanha por aqui. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pelas mensagens, pelos comentários. Obrigada pelo apoio de vocês. Isso faz tanta diferença na minha vida. Talvez vocês nem tenham noção da diferença que vocês fazem para mim continuar aqui nessa página. Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Que vocês tenham um dia repleto da presença de Deus, que vocês possam de fato ouvir a voz do Espírito Santo, receber direções para a vida de vocês e crescerem cada vez mais na presença de Deus. Um beijo no coração e até amanhã.